que o MacBook Neo não é o notebook da Apple focado para quem vai trabalhar, isso aí todo mundo já sabe. Mas na realidade brasileira, na verdade na realidade do mundo inteiro, com os preços dos eletrônicos subindo absurdo, e principalmente aqui no Brasil, com tudo ficando tão caro, e agora, finalmente, o MacBook Neo tá custando na faixa dos R$4.000, para ser mais específico, em torno de R$4.700, às vezes com promoção na faixa dos R$4.499, como tá custando agora na Shopee, nesse exato momento que eu tô gravando o vídeo. Muita gente acaba comprando o MacBook Neo e usando sim para trabalhar. Bom, para algumas pessoas pode ser a solução, mas para outras pode ser um erro. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que é trabalhar com o MacBook Neo e quais são os pontos positivos e negativos que ele tem em relação a usar ele de forma mais profissional. Olha, vou começar meu dia fazendo o que eu faço, né? Vídeos, principalmente edição de vídeo. Abrir o Premiere aqui vai te impressionar logo de cara. Bom, primeiro porque é impressionante que para um notebook que pela proposta seria só para estudos e uso básico, ele roda um projeto em 4K tranquilamente. Mesmo um vídeo que veio aqui para o canal e foi editado aqui nele, de 20 minutos, cheio de efeito, inclusive com alguns efeitos que foram importados do After Effects, a timeline fica lisa mesmo. É impressionante, dá para fazer bastante coisa nele. É claro que o grande problema tá quando você começa a editar por muito tempo. Nos primeiros minutos é impressionante e tudo roda liso. Mas quando você está com uma timeline muito pesada na hora de edição de vídeo e você começa a editar por várias horas, 3, 4, 5 horas, com o passar do tempo, você começa a notar alguns travamentos. Isso acontece porque todo o sistema está armazenando o cache ali do vídeo que você está reproduzindo. Chega uma hora que aquele cache, né, já está lotando toda a memória RAM, que nesse caso do MacBook Neo é de apenas 8 GB. Bom, e aí mora a grande questão. O MacBook Neo veio para ser o notebook mais baratinho da Apple e para isso eles economizaram em 3 coisas. A primeira, colocaram um processador de iPhone, o A18 Pro da Apple, né? Um processador que vinha ali no iPhone 16 Pro. Tudo bem, o processador não é um grande problema, tá? Ele vai cumprir bem aqui as tarefas mais básicas que esse notebook foi feito para fazer. Outra economia que eles tiveram, 8 GB de memória RAM. Só tem opção com 8 GB e não dá para fazer upgrade, tá? A memória é soldada na placa, não tem o que fazer. E a outra economia é o armazenamento. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, vocês viram na Shopee, olha só, ele tá custando R$4.499, já é o menor preço dele, tá? E é um preço bem interessante, mas é na versão mais barata, com 256 GB, 8 GB de memória RAM. 256 GB, meus amigos, já começa a ficar pouco também para algumas pessoas, principalmente para quem vai trabalhar. Eu mesmo que preciso editar vídeo, não tem como ficar armazenando os vídeos nele aqui para poder editar. Eu precisei usar um SSD externo como esse que vocês estão vendo, onde eu armazeno os vídeos, os dados, tudo. Aí eu plugo nele e aí sim eu consigo editar tranquilamente. Então você vai comprar um desses, você vai precisar armazenar arquivo pesado, compra um SSD externo, tá? Existe a versão dele de 512 GB, mas aí já fica mais caro, eu já não acho que compensa tanto. Mas realmente, de fato, para edições mais rápidas e principalmente mais simples, ele não vai te deixar na mão. Mas se você for um editor profissional e vai passar o dia inteiro mexendo nele, aí no final do dia tu vai começar a passar um pouco de raiva, você vai ver ele travando um pouquinho por conta da falta de memória RAM mesmo que ele tem. Mas uma outra questão é o seguinte, a tela dele é muito boa, tá? É uma tela Retina Display IPS. Retina Display significa que você não consegue ver os pixels dessa tela, ela tem uma resolução muito alta para o tamanho dela, que é 13 polegadas. Porém, ainda é uma tela de 13 polegadas. E dependendo do trabalho que você faz, como é o caso da edição de vídeo, pode ser um problema, principalmente o tamanho da timeline. Na hora que você vai editar um vídeo aqui, principalmente em softwares mais profissionais, como por exemplo o Premiere, a primeira coisa que você vai perceber de defeito não é porque ele vai travar ou porque ele não vai conseguir rodar, não é isso não. Mas é talvez o tamanho da tela, né? A gente tem de fato uma tela pequena, para você ter noção, eu tenho aqui um iPad, olha, atrás dele aqui, de 13 polegadas. E sim, para um iPad é muita coisa, mas para um notebook se torna pouca coisa, né? É claro que para a maioria das coisas que você for fazer, talvez você não perceba, mas na hora de editar, por exemplo, vocês estão vendo, a timelinezinha fica pequenininha aqui, né? Às vezes vale a pena ligar ele em um monitor externo, ou até mesmo se você tem um iPad por aí, colocar um iPad do lado para poder usar como segunda tela. Aí, se você vai ligar no monitor externo, surge um outro probleminha. De resto, a tela é ok, 500 nits é realmente um bom brilho, né, para essa tela. Ela só tem 60 Hz, mas sinceramente nem precisava de mais, afinal de contas não é um notebook gamer, ele nem tem um hardware tão bom assim para poder conseguir empurrar mais do que 60 Hz. Agora, um outro problema que ele tem é o seguinte, na hora de editar vídeo, eu tentei colocar ele em um monitor externo. E aí o grande problema é o seguinte, ele tem duas portas USB-C, são as únicas duas conexões dele, né? Só duas USB-C e uma entrada e saída de fone de ouvido e microfone.
Uma dessas USB-Cs é 3.0, uma USB-C rápida. A outra é 2.0, é mais lenta. Bom, quando você liga na mais rápida em um monitor externo, ele transmite apenas 4K 60 Hz. Não dá para ligar um monitor gamer aqui. Então mais do que 60 Hz, esquece, tá? Porém, a outra porta sequer transmite 4K 60 Hz. Então, a grande questão é o seguinte, se você quer usar uma USB rápida para transmitir um dado de um cartão de memória ou de um SSD, você vai utilizar aquela que vai transmitir os 4K 60 Hz, certo? Que é a mais rápida. Só sobra outra que vai transmitir a imagem basicamente em Full HD. E aí você não tem uma qualidade tão boa na hora de colocar em um monitor externo. Isso é um ponto bem negativo, né? O MacBook Air, por exemplo, você consegue colocar em vários monitores, inclusive monitor 4K até 240 Hz, ele vai, sabe? Aqui não. E realmente, o fato de você conectar ali um monitor externo, você vai ter que escolher. Ou você vai conectar no monitor 4K, e vai perder, né, a outra conexão rápida, vai começar a transmitir os dados mais lento, ou você vai transmitir os dados rápido, mas vai conectar no monitor Full HD. Não dá para escolher os dois. Mas claro que para todos esses problemas que eu falei, existe o MacBook Air. Hoje, o MacBook Air M5, o último lançamento da Apple, custa por volta dos R$ 7.400, R$ 7.500, mais ou menos na Shopee também. Vocês estão vendo aí o preço dele. Ele resolve todos esses problemas. Você vai ter 16 GB de memória RAM, você tem a opção com mais armazenamento, né? Ele já vem com 512 GB de armazenamento no mínimo. Você vai ter mais portas, né? Você tem a opção ali de carregar ele enquanto não está utilizando as portas USBs. Aí, para isso existe o MacBook Air. Aqui realmente é economia e eu tô te mostrando o ponto negativo que você leva junto com essa economia. Mas se tratando de trabalho em geral, bom, depois de editar vídeo eu posso ali abrir uma thumbnail ou qualquer outra coisa, ou ainda mesmo com o software de vídeo aberto, reproduzindo o vídeo na timeline do Premiere, eu consegui abrir vários outros aplicativos em segundo plano. Olha isso, desliza o dedo para cima, tem vários outros aplicativos rodando ali ao mesmo tempo. Eu posso abrir um navegador, ver o YouTube, ver várias coisas. Isso é impressionante, tá? Para um computador de 8 GB de memória RAM, isso é impressionante, coisa que você não consegue fazer com Windows. Quer ver só? Eu abri aqui a página de aplicativos dele, selecionei mais ou menos uns 15 aplicativos e coloquei para abrir tudo junto. Olha ele abrindo tudo junto. Ele abriu até que rápido, tá? E o notebook simplesmente não travou. Depois que ele terminou de abrir, eu consegui navegar nele tranquilamente. Enquanto ele estava abrindo, eu também conseguia navegar nele, consegui fechar os aplicativos e tudo mais. Você faz isso em um notebook com Windows com 8 GB, ele provavelmente ia travar. Então, é realmente muito impressionante esses 8 GB de RAM aqui. Agora, o MacBook Neo tem um outro problema, a temperatura. Olha, você não vai notar que ele fica quente quando você pega nele, nem quando você está usando ele no colo. Isso porque ele é todo de alumínio, que também é uma vantagem, né? Notebook nessa faixa de preço, de alumínio, com tela boa, com uma bateria que dura bastante tempo, que já vou falar disso também, é uma grande vantagem. De fato, a carcaça não esquenta, porém o processador lá dentro está esquentando, principalmente quando você está fazendo coisa muito pesada, tipo jogar ou editar um vídeo. Bom, o grande problema é que quando ele esquenta muito, ele usa de um artifício para poder diminuir essa temperatura. Como ele não tem nenhuma ventoinha, nem entrada, nem saída de ar, como vocês estão vendo, ele não tem como ligar um ventilador aqui dentro para diminuir essa temperatura. Então o que ele faz? Ele corta a potência do processador, fazendo com que o processador não atinja temperaturas tão altas, né? Só que a grande questão é que quando ele faz isso, né, você perde performance. E um grande exemplo disso é um teste que eu fiz no After Effects, um aplicativo que sem sombra de dúvidas não é feito para usar no MacBook Neo, aplicativo pesado para tarefas pesadas. A gente fez um projeto de 2 minutos lá de vídeo, com vários efeitos que eu uso aqui no canal, vários efeitos 3D, várias coisas. A gente colocou para poder reproduzir. Olha, incrivelmente, deu para dar play da timeline depois de um tempo, né? Primeiro ele foi carregando todo o buffer ali do vídeo, depois eu consegui dar o play. Mas a grande questão não é nem o play na timeline, mas sim quando eu coloquei para fazer o render do vídeo, para finalizar esse vídeo. Olha, num vídeo de 2 minutos, ele levou mais de 40 minutos para fazer o render. Como vocês estão vendo aí, é muito tempo. Para você ter noção, olha o tempo que levou o MacBook Air. Muito, mas muito menos. Por que isso acontece? Porque o MacBook Air tem mais espaço para dissipação de calor e foi feito ali um trabalho melhor nessa dissipação de calor. Como o MacBook Neo esquenta mais, na hora que ele tá lá fazendo o render do vídeo e o processador atinge mais do que 105 graus, ele começa a perder potência. E aí por isso que o vídeo demora tanto tempo para ser feito. Esse problema da temperatura é um problema de performance, né? Então quando você vai fazer tarefa muito pesada e principalmente muito pesada por muito tempo e ele começar a esquentar, você vai ver ele perder performance. Isso acontece. Tem como solucionar isso colocando um thermal pad ali dentro do processador, mas é algo que provavelmente vai fazer você perder a garantia e muita gente não vai querer fazer. Mas por que eu estou falando disso? Isso não afeta a vida de quem comprou esse notebook pela proposta dele, que é usar para ver vídeo, ver filme, estudar, navegar na internet, coisa mais básica. Mas para quem vai usar para trabalhar, aí você vai ser afetado. De fato, o MacBook Neo é o custo-benefício imbatível de notebook se tratando de notebook de metal com um bom sistema operacional e uma boa bateria e boa tela.
Esse combo completo ele entrega e é um dos melhores nesse sentido. Pensa só, bateria, por exemplo. Nós estamos falando de um computador que facilmente você consegue usar por 10 horas. Hoje no mercado, nessa faixa dos 4 mil até 5, 6 mil reais, você não encontra nenhum outro que tenha uma bateria tão boa. O outra questão do MacBook Neo é o quanto ele retém de valor e o quanto que é fácil de você vender. Se você pagar hoje 4.400, 4.500 reais no MacBook Neo e daqui 6 meses você não quiser mais ele, é bem provável que você perca no máximo em torno de 10% do valor dele. Além do fato de que vai ser super rápido de você vender. Isso também é uma vantagem. Apesar de a gente não comprar as coisas pensando em vender, pode ser sim um ponto. Afinal de contas, você pode se arrepender ou você pode achar coisa melhor, depois querer evoluir para o MacBook Air. Pelo menos nesse sentido também é um ponto positivo dele. Eu acho que faz muito sentido para quem precisa também de um segundo PC. Então, imagina comigo que você já tem aí um notebook bom na sua casa, ou um PC gamer bom na sua casa, e você quer um segundo PC para você levar para viagem, para você levar quando você sai de casa, para você levar para sua cama para você poder trabalhar de lá ou para poder ver um filme, ver um vídeo. Bom, nesse sentido ele cumpre muito bem esse papel. Você também podia comprar um tablet ou um iPad até. Só que o iPad, por exemplo, não faz tudo o que esse notebook faz. E um tablet também não faz tudo o que esse notebook faz. Então ele consegue ser melhor do que um tablet, consegue ser melhor do que um iPad por conta do sistema operacional, né? Você tem muitos aplicativos aqui que não vai ter para tablet nem para iPad, né? Até mesmo aplicativo de engenharia, de arquitetura, você que vai trabalhar ali, você é um advogado. Pô, isso aqui é perfeito para quem é advogado. Para você poder consultar só seus processos online, entrar ali no site da OAB, colocar sua chave digital aqui, tá ótimo. Você não precisa de mais do que isso daqui. Isso aqui cumpre o papel. Mas se você é um designer, se você é um editor de vídeo, olha, depende, tá? Para quem vai editar foto, eu acho que ele ainda dá para fazer muita coisa assim. Para quem vai editar vídeo, se for vídeo básico, vídeo para rede social, coisa vertical, até mesmo horizontal, mas bem curto, pouco efeito, ok. Se você vai ficar o dia inteiro editando vídeo nele, né, assim, vou ficar horas editando um vídeo, aí eu já não acho legal, porque você vai ver ele perder bastante performance. De fato, dá para trabalhar com o MacBook Neo. Na nossa realidade, então, nem se fala. Baita notebook bom. Você só precisa saber os limites dele. Não compre ele achando que você vai fazer de tudo. Mas eu tenho certeza que, se você colocar na sua cabeça que é um notebook feito para uso básico, ele ainda vai te impressionar bastante. Afinal de contas, para uso básico, fala sério, um notebook consegue abrir Cyberpunk 2077? Não ficou tão jogável, né? Mas pelo menos abriu. The Sims também consegui abrir aqui, Stardew Valley, enfim, vários jogos que tem aí pra Mac, a gente consegue abrir e jogar tranquilo aqui. Cara, baita notebook legal e agora nesse preço que ele tá custando hoje, eu acho que sim, vale muito a pena, principalmente para você que quer um primeiro MacBook ou que já quer um segundo notebook aí, né, um segundo PC para levar para todo lugar, como eu falei, enfim, eu acho que se encaixa para muita gente. Mas aí, você comprou um MacBook Neo e trabalha com ele? Se sim, comenta aqui embaixo qual que é o uso que você dá para ele, comenta o seu feedback pra gente saber. Também, não só para eu saber, para poder ler aí, para ver o feedback de vocês, mas para quem tá pensando em comprar, ver se encaixa no uso também que a pessoa quer. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto galera, valeu e falou e comenta aqui embaixo. Próxima ideia de vídeo pra trazer aqui pra vocês, hein? Tamo junto!